Que alegria nesta noite estarmos juntos aqui para louvar, cultuar, engrandecer o nome do Senhor. Que a paz de Cristo, vos sejam multiplicadas nessa noite. Amém? Você que nos assiste, as pessoas que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindas. Que a sua presença aqui nessa noite seja recompensada com o agir poderoso de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria de fazer menção aqui ao pastor que não está nessa noite, para as pessoas que nos visitam. Eu não sou o pastor, eu sou um membro aqui da igreja, a Primeira Igreja Batista em Congonhas. Nosso pastor está à viagem, em treinamentos, e estamos aqui para poder contribuir com a continuidade da obra do Senhor aqui nessa cidade, da Primeira Igreja Batista em Congonhas. Portanto, eu convido meus queridos irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Leremos aqui 1 Pedro, capítulo 1, nós leremos do versículo 3 ao versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. O tema da nossa reflexão nesta noite, é como se tornar um escolhido de Deus. É uma pergunta. Como se tornar um escolhido de Deus? Existem formas? É o que nós veremos na reflexão que faremos nessa noite, amém? Então, 1 Pedro, todos acharam, amém? Capítulo 1, versículo 3, do 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se murcha, guardada nos céus para nós. Que mediante a fé vós sois guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se manifestar nos últimos tempos. Nisto, grandemente vos alegrais, ainda que agora importe que por pouco tempo estejais contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, porém crendo, vos exultais com alegria indizível e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Que Deus abençoe até aqui a palavra de Deus, essa porção lida da palavra aqui nessa noite. Ainda de pé, vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, graças te damos nessa noite, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que as tuas misericórdias estejam sobre nós aqui nessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, porque tu sabe da nossa limitação, tu sabe que somos limitados, ó Pai, que nós só teremos a grandiosidade do Senhor quando estivermos contigo na glória um dia. Portanto, o que nós mais te pedimos nesta noite, para tratar deste assunto, é o seu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos orientar, ó Deus, de maneira santa, diante da nossa humildade, diante da nossa fraqueza. Nós te pedimos que tudo que for dito aqui nessa noite seja para a grandeza do teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, que o inimigo não tenha nenhum poder sobre o culto que te prestamos aqui nessa noite, Pai, mas que tão somente o teu Santo Espírito venha reinar aqui nos nossos corações. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nessa noite use os lábios do pregador, Pai. Use a boca do pregador, Pai, e vem falar conosco em nome de Jesus. Esta é a oração que te pedimos na humildade do coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Podemos sentar, meus amados. Amados, o texto que ora lemos é um texto muito precioso da palavra de Deus, um texto muito rico em vocabulário, em literatura. E eu gostaria que você, nesse momento, se pudesse colocar o seu telefone silencioso,
pudesse colocar no modo avião. Se você não puder, você coloca no modo silencioso, para que você não seja distraído pela uma chamada no momento errado aí. Que você possa estar prestando atenção no texto que lemos, para que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Irmãos, sobre a carta, né, sobre o autor dessa epístola maravilhosa, né, Pedro, né, se os irmãos lerem comigo lá no versículo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui está escrito, né? O autor, Pedro, apóstolo de Jesus, ele escreveu aos estrangeiros dispersos, né? No grego, estrangeiros dispersos significa crentes em todas as regiões e lugares, ou seja, nós também fomos atingidos por essa palavra. Amém? Então aqui nós temos aqui também nós já vimos anteriormente, né, que Pedro teve vários motivos para escrever essa carta, né, essa primeira epístola, né. Nós citamos dois aqui, que são, um é teológico e o outro é doutrinário, né. O primeiro teológico, Pedro desejava na época, irmãos, que a esperança de Pedro era que a igreja esperasse inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala doutrinariamente, ele escreve essa carta ao povo disperso, estrangeiros dispersos, né, para que eles pudessem, né, fazer assim uma interiorização, né, fizessem um diagnóstico da sua vida em relação à sua santidade para com Deus, né. Esse era o objetivo, né, teológico e doutrinário que Pedro utilizou para escrever essa carta. E eu creio que esse objetivo ainda é o mesmo para nós aqui nessa noite, né? É para que nós fizéssemos, irmãos, uma introspecção na nossa vida interior, para que nós pudéssemos avaliar como está a minha condição de santidade diante de um Deus poderoso, num tempo ainda oportuno de se santificar. E nesta passagem que nós lemos aqui, de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 9, né? Aparecem outros elementos importantes. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta para a nossa reflexão aqui nessa noite, amados. Começo com a epístola aqui, quando ele apresenta para nós aqui, né, na teologia sistemática, uma doutrina de Deus. Nos versículos 1 e 2, se os irmãos olharem aí, Pedro ensina claramente a doutrina do Deus triuno, logo no começo da sua epístola, né? Aqui ele fala para nós que Deus Pai elegeu o seu povo de acordo com a sua presciência, com a sua antecipação da sua previsão antes de que tudo acontecesse. Ele fala de Jesus, que Jesus verteu o seu sangue por ele. E ele fala do Espírito Santo que santificou. Note aqui que as três pessoas da Trindade tomam parte da redenção do pecador, e em sua epístola ele revela a soberania de Deus. Basicamente isso na doutrina de Deus. Ele fala também de forma que não é implicitamente sobre a doutrina de Cristo, né? Apesar de Pedro não desenvolver a doutrina de Cristo, implicitamente ele dirige a atenção à humanidade e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se os irmãos perceberem aqui no trecho que nós lemos, há um rico vocabulário, como palavras importantes como a presciência de Deus, a previsão de enxergar antes dos fatos acontecerem. Ele fala sobre a santidade do Espírito, fala sobre a obediência, sobre o novo nascimento, gerar novo, vida, viva esperança, herança e salvação. Aparecem revelando a soberania de Deus no plano de salvação do homem. Por isso, eu quero que você veja comigo, olhando para a Bíblia, as formas de se tornar um escolhido de Deus. O tema da nossa reflexão, falamos aqui, né, é justamente como se tornar um escolhido de Deus. Eu quero que você reflita comigo nessa noite. E já aqui, de bate-pronto, aqui na primeira forma de se tornar um escolhido de Deus, eu quero que você veja comigo no versículo 2, quando nós somos escolhidos de Deus pela santidade do Espírito. O versículo 2 diz o seguinte, leia comigo: eleitos segundo a presciência de Deus. Deus enxergou antecipadamente. Ele diz, em santidade de espírito. O termo eleito, no grego, significa escolhido, selecionado, chamado.
E era usado no Antigo Testamento, indicando que Deus, na sua soberania, no seu poder, havia escolhido Israel entre todas as nações como um povo especial para Ele. E, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que você receba essa bênção. Você faz parte do Israel de Deus. Você foi eleito, você foi escolhido segundo a presciência de Deus para a santidade em espírito. Pedro escreve sua epístola aos eleitos que foram escolhidos através da santidade do Espírito, por isso a mensagem também é para nós aqui nessa noite, irmãos. A mensagem é para mim e para você. Quando Pedro fala da obra santificadora do Espírito Santo, ele determina para nós aqui nessa noite a diferença de um Deus santo para um ser humano pecador, um ser humano que carece da misericórdia, um ser humano que está aquém da misericórdia de um Deus todo-poderoso. O ser humano é pecador. Ele não pode entrar na presença de Deus santo, a menos que Deus o santifique. O Espírito Santo está em ação. O Espírito Santo torna o ser humano aceitável aos olhos de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Então, portanto, em primeiro lugar, somos escolhidos de Deus pela santidade do Espírito. O Espírito Santo nos santifica para que nós nos tornemos assim, por assim dizer, escolhidos de Deus. E aí, se a primeira forma de se tornar escolhido de Deus é a santidade do Espírito, eu quero que você leia ainda no versículo 2 comigo a segunda forma de se tornar escolhido de Deus, que é pela obediência ao Evangelho. O texto diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade de Espírito para a obediência. Irmãos, por que o Espírito santifica os escolhidos? Justamente para a obediência ao Senhor Jesus Cristo, justamente para a aspersão do sangue. Em outros textos, Pedro também fala sobre a obediência, quando podemos ler lá no mesmo capítulo, aí no versículo 14, quando ele diz que, como filhos obedientes, não se amoldeis aos desejos perversos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Note que ele trata também da obediência, ainda no mesmo capítulo, no versículo 14. E no versículo 22, ele ainda fala da obediência, quando ele diz que, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Note que Pedro está focado aqui, irmãos, também na nossa obediência. No mesmo capítulo, ele trata da obediência de várias formas, para que essa maneira de expressar gerasse entendimento para aqueles cristãos dispersos daquela igreja naquela época. E a tradução de obediência, irmãos, a Jesus e a aspersão por sangue, ela é fiel no grego, e é também fiel no hebraico, quando nós vemos lá Deus fazendo aliança com o povo de Israel. Quando lá em Êxodo, capítulo 24, o próprio Moisés escrevendo, ele diz: Moisés leu o livro da aliança para o povo e disseram, o povo disse, tudo que falou o Senhor, faremos em obediência. Note que a palavra ela é fiel no grego e ela é fiel também no hebraico. Note que no versículo 8, o povo respondeu, Moisés, logo que o povo falou, Moisés disse, eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Percebam, irmãos, que há uma exigência do nosso Deus acerca da obediência, não no momento agora, não no final da carta de Pedro, mas desde a fundação do mundo. A presciência de Deus, a capacidade de preparar tudo isso, de planejar tudo isso antecipadamente, antes que o mundo viesse a existir, estava na mente de Deus acerca da nossa obediência. Então, irmãos, a Epístola de Hebreus também, o autor de Hebreus, ele revela para nós, que Jesus derramou o seu sangue, para tirar o pecado da humanidade. Pedro envia essa epístola aos eleitos, ele revela que a eleição é obra de Deus, que Deus quer o seu povo para si, e que Deus é um Deus triuno que cuida dos seus eleitos, que cuida dos seus escolhidos. A doutrina da eleição serve como um verdadeiro consolo para nós que já caminhamos na estrada da salvação. Ela serve como um consolo para nós que somos o povo de Deus.
E ao eleger o seu povo, Deus exige dele uma resposta de gratidão e uma resposta de obediência. Deus espera que essas pessoas obedeçam os seus mandamentos. Deus espera que elas façam a sua vontade. Apesar disso, apesar de Ele conhecer que somos fracos, que temos os nossos deslizes, que temos as nossas fragilidades, né? Que nós caímos em pecado. Assim, Ele colocou ao nosso dispor o santificador, o Espírito Santo, e o efeito duradouro da aspersão do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos salva, que nos liberta, que nos livra da armadura do pecado. E aí, portanto, em segundo lugar aqui, né, somos escolhidos de Deus pela obediência ao Evangelho. Obedecer, obedecer e obedecer. Ainda uma forma de ser escolhido por Deus porque fomos gerados de novo, né? Fomos gerados de novo, na terceira parte aqui. Note que o versículo 3, se os irmãos lerem comigo aí, ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, nos regenerou. Ele gerou de novo para uma viva esperança. No grego, a frase aqui do versículo 3 até 9 é uma frase só, irmãos. Mas aqui, né, as nossas versões modernas, os tradutores dividem essa frase, né? Mas ainda assim, o sentido é o mesmo. A frase em si revela a intensidade do autor na plenitude da sua mensagem. Na parte introdutória dessa frase, observamos os seguintes pontos. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, né? O termo aqui, gerou de novo, faz referência ao nosso novo nascimento, quando nós nos aceitamos Cristo como única esperança, como Salvador da nossa vida, né? E o termo viva esperança, irmãos, faz referência à vida perdida que nós tínhamos antes de aceitar Jesus, e agora temos uma nova esperança, uma esperança de salvação, uma esperança de tudo novo na nossa vida. Essa que é a menção que ele faz aqui. E no final aqui ele fecha o versículo de forma maravilhosa, quando ele diz que mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Deus se revelou em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus, todos escolhidos compartilham dessa filiação, irmãos. Todos nós, pelo amor em Cristo Jesus, compartilhamos aqui dessa filiação maravilhosa. Portanto, esse ensinamento é central para a religião cristã. Esse ensinamento, portanto, é central e somos escolhidos de Deus pelo novo nascimento, porque Deus nos gerou de novo. Deus nos gerou do pecado e nos fez nova criatura. Também nos tornamos escolhidos de Deus pela uma herança incorruptível que Deus separou para nós. No versículo 4 ele vai dizer, para uma herança, né, incorruptível, ele diz, incontaminável e que não se pode murchar, guardadas para nós no céu. Presta atenção, irmãos, existe uma herança guardada para mim e para você lá no céu. Uma herança que, segundo o texto de Pedro aqui, ela é incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. A palavra-chave aqui é a palavra herança. Essa palavra, em particular, nos faz lembrar da morte de uma pessoa que deixa um testamento de sua propriedade para parentes de instituição de caridade. Pedro, porém, insere a palavra herança aqui no versículo 4, no contexto da vida do dia a dia, da nossa vida. Por intermédio da ressurreição de Cristo, somos recebedores, por assim dizer, de uma herança que Deus guardou lá no céu para nós, irmãos. É isso que Pedro diz aqui. E Paulo escreve lá também, né, lá em Romanos 8, 17, que diz, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, herança, refere-se à salvação que os crentes herdam quando deixam este cenário terreno que nós vivemos aqui e obtêm a glória eterna. É isso que a palavra herança é definida no grego. A herança dos crentes é guardada no céu, onde Deus mantém em absoluta segurança, onde até o tempo apropriado em que nós iremos receber essa herança. E o que herdamos, né?
Pedro não é capaz de descrever para nós a maravilhosa qualidade que essa herança possui. Note que, por ironia, né, devido ao grande valor que tem essa herança, ele só pode descrever ela de forma negativa, né? E ele escolhe 3 adjetivos maravilhosos aqui para nos dizer, para nos falar dessa herança, para declarar para nós um pouquinho do que é essa herança. Note que ele diz para nós que ela é incorruptível. Imagine, irmãos, uma herança que não se corrompe, não perece. Note que o nosso tesouro não está sujeito à morte e à destruição. Ele não pode jamais ser corrompido. Além disso, não está limitado ao tempo, mas ele é eterno. Note que, em segundo lugar, Pedro usa uma palavra simples aqui para falar que ele é incontaminável. Este não pode ser estragado, corrompido ou poluído, permanece livre de qualquer mácula, é puro e é comparado com aquilo que Apocalipse oferece para nós lá em 21, capítulo 7, que diz: nele nunca jamais penetra coisa alguma contaminada. É a segunda característica da herança que Deus preparou no céu para mim e para você. E Paulo ainda diz um pouco mais. Ele diz aqui que é uma herança que não pode murchar. Irmãos, ela não desvanece. Essa herança não pode apagar. Quando uma flor passa do auge, a sua beleza se perde. Mas o mesmo jamais pode ser dito da nossa herança, porque a nossa herança está guardada nos céus. Os bens terrenos, irmãos, passam, estão sujeitos a constantes variações, a mudanças, a perca, a ser destruídos. Mas a nossa herança está guardada no céu, onde Deus está. Pedro declara que não apenas a nossa salvação é mantida segura, mas ele também nos declara que o dono dessa herança também somos protegidos por um Deus Todo-Poderoso. Nós que somos donos dessa herança temos também o privilégio de ser guardado por esse Deus que é um Deus maravilhoso. Portanto, irmãos, a nossa herança, Pedro diz aqui, ela é incorruptível. Não tem nada que pode macular a nossa herança. Portanto, somos escolhidos de Deus porque temos uma herança incorruptível. E a quarta forma de nos tornarmos escolhidos de Deus é pela nossa preservação até a salvação. Irmãos, percebam que no versículo 5, ele diz que mediante a fé sois vós guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Irmãos, percebam que nesse versículo aqui em particular, cada palavra tem um significado importante, mas a palavra-chave aqui é guardado. Perceba que no grego esse verbo é um termo militar, no grego. Ele faz menção aqui a proteger alguém do perigo, evitar que alguém escape. Paulo, quando tentou escapar da prisão em Damasco, o governador montou uma guarda na cidade para proteger, para que Paulo não fugisse. Mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, a paz de Deus guardará os nossos corações e as nossas mentes, de modo que mal nenhum possa nos tocar. Isso está escrito lá em Filipenses 4:7, né? Que a paz de Deus é tão forte na nossa vida que ela não permite que mal nenhum toque nem o nosso coração e nem a nossa mente, para aqueles que são obedientes ao Evangelho de Deus. Note que nós estamos sendo guardados, irmãos, durante a nossa breve estadia aqui nessa terra. Estamos caminhando, pois Deus não permite que Satanás nos faça mal algum, porque nós estamos protegidos por Deus. Além de Deus proteger a nossa herança, aqui o texto fala que Ele protege também os donos da herança. É isso que Pedro está dizendo para nós essa manhã. Portanto, somos guardados pelo poder de Deus, pela fé. Pedro ensina a doutrina da providência quando Pedro faz menção à escatologia, que ele diz lá no final do versículo, né? Já prestes a se revelar nos últimos dias. Então, Pedro esperava naquela época que o final dos tempos estava próximo, né?
Era preciso estar preparado para o encontro pessoal com o Senhor Jesus. E aí, irmãos, portanto, somos escolhidos de Deus através do cuidado que Deus tem para com cada um de nós, nos protege das ciladas do inimigo, dos malignos, até que nós cheguemos à nossa salvação. Deus nos protege o nosso espaço, nossa caminhada, até o nosso dia. Obrigado, irmão. Irmãos, somos escolhidos de Deus, por quê? Porque mesmo diante das dificuldades enfrentadas, mesmo diante das ciladas do inimigo, mesmo diante da fome, da nudez, do perigo, da espada, mesmo diante da morte, nós não perdemos a alegria da nossa salvação. Deus nos santificou no Espírito, Ele nos chamou à obediência, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, Ele nos guardou na nossa caminhada, na nossa marcha até a pátria celestial, e agora nos concede a alegria da salvação de nossas almas, alcançadas pela fé no Senhor Jesus Cristo. E nele estamos cheios de alegria, irmãos. E alegria inexprimível e alegria gloriosa. Já nesta vida, irmãos, nós crentes experimentamos essa alegria. Já nessa vida aqui, uma alegria indescritível. Nós não precisamos, irmãos, deixar que o mundo chegar no final dos tempos. Nós não precisamos deixar que o mundo se acabe, mas agora nós já temos a oportunidade de saber que nós podemos gozar. Mesmo agora, nós uma alegria de Jesus. Então, alegrai-vos com alegria. É isso que Paulo diz lá no texto de Romanos. Alegrai-vos com alegria. Além disso, Pedro dá um substantivo, né? A alegria, duas características em comum que nós vemos aqui no texto. Obrigado. E aí, irmãos, as duas alegrias nesse livro que ele fala aqui, né? Incomuns, né? Ela é inexprimível, a alegria, e ela é gloriosa. Irmãos, eu pesquisei. Não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento essas palavras de Pedro. Alegria inexprimíveis e gloriosa. E na conclusão final, os crentes, lá no versículo 9, uma resposta direta, o texto diz para nós: o fim da vossa fé. Preste atenção comigo. E ele completa com um coração, com uma oração aqui inexplicável, né? A salvação das vossas almas. Percebam que este é o plano que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, soberanamente preparou para nós. Preparou para nós para que eu e você pudéssemos encontrar o caminho da salvação. E Deus é poderoso, irmãos, para cumprir esse plano até o dia final. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não existe uma promessa
Deus fez e até hoje não se cumpriu. Se Ele prometeu soberanamente que vai nos salvar, Ele vai cumprir isso no dia final. Que alegria, irmãos. Meu coração se enche quando eu li essa mensagem. Não é apenas uma alegria efervescente, emocional, momentânea, mas é simplesmente não é uma reação às circunstâncias externas que favorecem talvez o encorajamento que expressa essa alegria, que muitas vezes aparecem em meio às conquistas, em meio às nossas vitórias, mas essa alegria, ela é uma dádiva que recebemos de Deus. Pois a nossa Escritura diz, né, que Deus, Ele é aquele que pode conceder alegria. E nós temos essa alegria, né? A dádiva maravilhosa, e que Deus exige de nós que nós compartilhemos essa alegria uns com os outros em amor. E o crente deve compartilhar essa alegria entre os seus irmãos, entre aqueles também que já compartilham e já caminham no mesmo espírito de fé. E nós, crentes, queremos nessa noite compartilhar com você, que nos visita, essa mesma alegria que nós sentimos, indizível e cheia de graça. A mesma alegria da salvação que nós temos, que Deus fez, que Deus transformou no nosso coração. E assim como o pastor que encontra a sua ovelha, a mulher que encontra a sua moeda, e o pai que encontra aquele filho que estava perdido, e compartilham uma grande festa com os vizinhos para comemorar, enquanto os anjos também lá no céu regozijam quando um pecador se arrepende. Note, irmãos, que Deus preparou para nós nessa noite uma condição favorável. Ele tem um espírito de santificação, Ele nos convida à obediência, Ele nos gera de novo, nos faz uma nova criatura, nos dá uma viva esperança, uma herança incorruptível, nos preserva em vida até o dia da nossa salvação, e Ele também nos dá a alegria da salvação. E nessa noite há um convite de Deus nessa noite, para que você que ainda não tem essa alegria, não tem a alegria da salvação, você possa adquiri-la hoje, de graça. Basta você entregar a sua vida no caminho do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você saiba que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Curva a sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, a Tua palavra foi pregada aqui nessa noite, Pai. O Senhor colocou nos lábios do Seu servo uma palavra de transformação, uma palavra de santificação no Espírito, uma palavra de obediência ao Evangelho, uma palavra que ela nos dá um novo nascimento e uma viva esperança para que nós pudéssemos assim, Senhor, caminhar protegidos até aquele dia em que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai querido, o Senhor nos falou nessa noite também que nós temos uma herança que está guardada no céu com o Senhor para nós. E eu não posso vacilar em perder essa grande oportunidade de ter essa herança na minha vida. Pai querido, se há que nessa noite alguém ainda que não tem essa alegria da salvação, que ainda não entregou a sua vida nos caminhos do Senhor, que ainda patina como servo, que ainda tarda esse momento de tomar essa decisão importante de seguir o Senhor, que esse coração seja quebrantado aqui nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. E para os crentes, irmão, meu Pai, aqueles irmãos que ainda estão também patinando, tardando o momento, quando entregarão sem reservas a sua vida na mão do Senhor, Pai. Que seja um dia de transformação para a sua igreja, Pai. Que seja um dia de restauração para aqueles que ainda estão também
patinando como quando essa herança é disponibilizada de graça para cada um de nós, e nós estamos vacilando como cristãos. Estamos ainda marcando passo, quando deveríamos estar correndo para o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos mantenha, Pai, alegres e felizes com essa grande salvação que o Senhor nos oferece. Pai querido, essa carta de Pedro nos deixa transtornado, Pai, quando nós podemos enxergar uma advertência, uma orientação para nossas vidas, Pai, acerca daquilo de bom que o Senhor tem para nós, Pai. Longe do pecado, longe da destruição. Deus querido, muda o nosso coração, Pai. Olha a nossa vida, transforma o nosso ser segundo a Tua vontade. É o que te oramos nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, quem sabe nessa noite nós temos alguém